Estou muito feliz que o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração faz muito tempo. Na verdade, desde fevereiro. E algo que tem sido assim, eu tenho vivenciado todos os dias assim. Norival geralmente traz cartinha, né? Meu pai geralmente levanta o pezinho assim. Ele geralmente pode sair um negócio apocalíptico, alguma hora vai sair. Deirone a gente pode esperar o aqui a colar, né? E Júlio só verdades. E a polêmica do guri até hoje perpetua sobre nós, né? Então, obviamente, eu vim falar sobre a minha experiência de vida no banco. Eu trabalho numa instituição financeira. E eu tenho vivido algumas experiências lá. E que, tipo assim, no momento assim, a gente faz o atendimento, aí depois Deus, o Espírito Santo traz a espiritualidade da coisa, assim. E uma experiência que tem, assim, mexido comigo, dar valor ao que realmente importa. E a gente tem dado valor ou tem precificado as coisas que realmente importam. Hoje eu vou explicar a diferença. Quando o cliente vai lá no banco, chega nervoso lá, tal. Por um acaso ele olha o extrato assim da conta, assim, eu falei, que é isso aqui? Seguro de vida. Aí eu vou lá, eu quero cancelar meu seguro de vida. Aí beleza, vou olhar o que ele está cancelando primeiro. O que ele está cancelando? O seguro de vida, quais são as coberturas que está cancelando? E eu explico para ele, olha, eu como funcionário eu tenho que impedir o cancelamento, né? Eu vou explicar para ele o seguro. Depois que eu explico o seguro para ele, que às vezes eles nem têm entendimento do que é, do que se trata. Eu vou manter então. E mais calmo, mais tranquilo. E ele esqueceu do preço que ele pagava. Ele atribuiu valor àquilo que ele está tendo. Ele esquece o quanto que ele está pagando. A prioridade para ele já deixa de ser o monetário, o custo que ele vai ter. E passa a ser aquilo que pode proporcionar para a família dele após o falecimento. Existe uma frase de um investidor americano: preço é o que se paga, valor é o que leva. Às vezes, a gente já usou essa frase, não tem preço tal coisa. Porque nós atribuímos valor a isso. O valor, ele excede ao preço, ele não tem a ver com custo monetário. Ele tem a ver com algo pessoal. Jesus, ele pagou um preço pelo valor da humanidade. Vamos abrir a Bíblia em João 3,16. Todo mundo já sabe esse versículo de cor salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus foi o preço. A vida de Jesus foi o custo. A morte de Jesus, o pagamento. E a salvação da humanidade, o valor que Deus deu a nós. Sabe, irmãos, Jesus sabia exatamente aquilo que ele ia passar. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 26, 36 ao 39. Então Jesus, com eles a um lugar chamado Getsêmani. Isso é com os discípulos, né? E diz Jesus aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando Jesus consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse:
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia exatamente o que ele iria passar. Ele sabe o custo que ele teria que pagar, o preço que foi cobrado. Mas ele entendia o valor disso tudo. Ele sabia que o valor seria a salvação da humanidade. A morte que trouxe a vida para nós. Sabe, irmãos, o que eu tenho percebido é que às vezes a gente não dá valor ao que realmente importa. Nós calculamos muitas vezes os custos que nós teremos, o sacrifício que nós teremos que fazer às vezes. Mas Jesus pagou o alto preço por nós. O que é engolir um sapo às vezes para ter comunhão com o irmão? Não se compara ao preço da cruz. Para Jesus o sacrifício era o preço, a sua vida era o custo, sua morte o pagamento, e a salvação da humanidade e obediência eram os seus valores. Para Jesus era mais importante obedecer do que morrer. Nós devemos reconhecer o objetivo da nossa salvação. Quando nós entendemos o valor, a gente consegue viver o Evangelho de verdade. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5, 13 a 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Quando nós entendemos o nosso valor de sal da terra e luz do mundo, nós conseguimos viver efetivamente o Evangelho que nós temos que viver aqui na terra. Algumas características que eu vou falar, na verdade são 3, de ser sal e luz aqui na terra. O sal, ele é percebido no alimento, tanto na sua presença e quanto na sua ausência. A nossa fala, o nosso jeito de agir, ela tem que demonstrar que somos sal nesta terra. A nossa falta de fala e a nossa falta de agir também demonstra, muitas vezes, que nós somos crentes. Nossas palavras, elas têm que ser firmes e não podemos ser deixados levar por doutrinas humanas. A palavra doutrina significa conjunto de ideias, opiniões, conceitos que servem de sustentação para teorias e interpretações humanas. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 4. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabe, irmãos, essa parte, quando fala temperadas com sal, quer dizer temperadas com perseverança, com fé naquilo que está falando, convicção naquilo do que está falando. Mas temos que ser agradáveis.
quando nós acreditamos na palavra, várias vezes nós vamos conflitar com os pensamentos do mundo. Mas temos que ser temperados como sal. Temos que ter o discernimento do Espírito Santo para poder lidar com cada situação. E com cada pessoa é diferente. Lá em Romanos 12, 18, fala se possível. Vamos abrir de novo aqui, Romanos 12, 18. Se possível, dependendo de vós, tende paz com todos os homens. Dependendo de nós, nós temos que ter paz com todos. Mas muitas vezes nós vamos ter que ter conflitos. Não brigar, conflitos, ideias diferentes. Porque a nossa ideia, ela é eterna. Nossa ideia não está baseada no tempo que estamos vivendo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos de verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Estamos vivendo esses tempos ou não, irmãos? Nós estamos vivendo tempos terríveis. E eu escuto relatos de coisas que pra gente parece tão absurdo assim. Nós vemos no dia a dia. Vou citar alguns exemplos aqui que hoje assim, tá banalizado, tá normal. É algo, sempre teve, mas hoje parece que assim, tá. Questão do sexo antes do casamento. As pessoas estão lidando como se isso fosse um pecado igual, sei lá o quê. Os jovens estão se perdendo para este mundo da sensualidade. Essa frase, meu corpo, minhas regras, isso é do diabo. Seu corpo não é seu, seu corpo é de Deus, é do Espírito Santo, é morada do Espírito. Você não faz o que você quer do seu corpo, porque você presta as contas ao Espírito Santo. E isso tá assim, tá normal, tanto para homem quanto para mulher, isso é normal, sensualidade. Nós temos que vigiar, irmãos. Se a gente não vigiar, a gente cai, porque o mundo está aí para fazer a gente cair. A questão da homossexualidade, isso é normal. Um dia desse eu estava vendo um vídeo assim, crianças de tipo assim, 15 anos. Aí a moda era, fala seu nome, sua sexualidade e, acho que é cor predileto, alguma coisa assim. Irmãos, desse vídeo foram 8 crianças. 7 crianças falaram que são bissexuais. 7 bissexuais. Isso é normal, irmãos? Isso não é normal, irmãos. O diabo está querendo deturpar tudo da nossa sociedade. Outra coisa que está se tornando normal, o divórcio porque não está dando certo. E eu escutei isso muito lá na minha agência bancária lá. E é por motivos assim, eu não sou casado, mas é por motivos assim, parece ser contornáveis, não tem? Parece que é um período difícil que o casal está vivendo, mas resolve divorciar porque não está dando certo.
Deus tenha misericórdia de nós. Nós, como cristãos, devemos basear nossas ideias e atitudes de acordo com a Bíblia. Você não é burro porque você tem uma opinião de fé e que te influencia na sociedade. Você não precisa ter uma doutrina humana para justificar uma atitude que você tem, se você está baseado na palavra de Deus. Você não é menos inteligente se você acredita que Deus criou o mundo. Falou, criou. Eu tenho fé nisso. E para mim não foi Big Bang, não, Deus falou e criou. E você não é burro por causa disso. Você não é menos estudado, não é nada disso. Isso é fé. Eu lembro exemplo, isso marcou a minha adolescência e marcou assim, muito forte. Teve uma vez que o Norival estava aqui e ele deu o exemplo da Elisa. Que Elisa estava estudando na escola sobre criação do mundo. Aí, Elisa ficou angustiada assim, meu Deus, como que eu vou responder na prova? Como é que... Aí a Norival falou bem assim, você vai escrever assim, de acordo com a teoria, dananã, baranã, baranã. Porque é uma teoria. Ela não conflitou a fé dela. Ela teve convicção da fé e colocou de acordo. Esse de acordo mudou a minha vida na minha adolescência. Porque quando eu escutava alguma coisa, eu me questionava, de acordo com quem é isso? É de acordo com as escrituras? Do que eu aprendi? Ou isso é de acordo com o que o mundo está falando? E sabe, irmão, a gente está vivendo num nível em que, às vezes, nós temos conflitos com as nossas ideias. Porque, na visão humana, tirando a parte do Espírito Santo assim, olhando humanamente alguma coisa, parece tão certo aquilo. Olhando humanamente, irmãos, qual é o problema de 2 homens ou 2 mulheres casarem? Humanamente falando, não tem problema. Humanamente falando, porque são humanos. Mas aí o Espírito Santo, como é que fica? Existe um conflito em nós sobre isso. Entende? E nós temos que tomar um posicionamento. Entender que é pecado, só apenas isso. Quando eu vou falar sobre isso, eu tenho que falar que é pecado. Porque a palavra diz que é. Só que nós temos que tomar atitudes com os pecadores diferente do que muitos mostram aí. Nós temos que amar essas pessoas. Mas amar não é ausentar a verdade. É dar valor ao que realmente importa, que é a vida dela com Jesus. E sabe, Deus vai dar estratégia para cada um, para lidar com cada situação. Mas nós temos que entender o real valor do que cada vida representa nesta terra. Que toda vida é um canal de bênção quando está em Jesus. Outro exemplo é a questão de sal, ser sal. Que se a gente pegar sal e misturar de 2 sacos de sal diferentes, a gente não consegue mais discernir de qual grão este sal, de qual saco esse grão de sal pertence. Quando a igreja ela é unida, não existe denominação. Ela é um só. Então não tem como discernir de qual congregação o irmão é, porque nós somos um. E nós temos que viver como um. Sabe? A igreja, ela é um corpo. E a gente estava conversando, eu e meu pai, sobre os detalhes da igreja ser o corpo.
Você consegue ver minha mão, meu pé, mas você não consegue ver a célula. Você não consegue ver os glóbulos vermelhos lá dentro. Existem irmãos que estão orando e não são vistos. Eles fazem parte da igreja. Todos fazem parte da igreja. Agora sobre a luz. Não tem como a luz ser despercebida em meio às trevas. Não tem como você ser crente e ser um 007 na sua vida. Uma hora ou outra, todos vão saber que você é crente. Às vezes você nem precisa falar. Quem já passou por aquela famosa experiência de perguntar se você é crente? Isso é muito bom. Porque isso dá uma felicidade, né, para o coração. Quer dizer que a gente parece estar indo no caminho certo. Sabe, irmãos, na minha vida, como todo mundo sabe, né, eu tenho problema de saúde. E eu aprendi a dar valor às coisas que realmente importam muito cedo. Momento com família. Às vezes eu dou um problema nisso aí. Às vezes tenho preferências mais fúteis. Mas eu sei que momento com a família vale mais. Sabe? E isso é tão bom a gente ter o discernimento dessas coisas. Às vezes a gente passa por coisas, faz coisas tão fúteis. Perde amigos por coisas tão fúteis. E não damos valor às coisas mesmo. E o Espírito Santo me incomodou muito nisso. Muito mesmo. Uma colega do meu trabalho, o marido descobriu câncer. E trabalharam. Faltando poucos meses para o marido dela se aposentar, descobriu o câncer. E aí ela estava muito aflita, porque ele estava muito mal. Aí a gente foi tomar um café, depois do expediente, para eu saber como é que estava a situação. E ela estava muito mal, e ela chorou. E aí ela falou assim, por que Deus faz essas coisas? Uma pessoa... Aí começa a colocar as qualidades da pessoa, tão honesta, trabalhadora e tal. E aí eu falei isso que estava no meu coração. É para a gente dar valor a todo momento em que nós estamos com alguém. E em todos os sentidos. E aí ela chorou mais. E falou bem assim, agora eu estou aprendendo a fazer isso. Felizmente ele faleceu essa semana. E o preço foi alto para ela dar valor aos momentos. Qual o preço que você vai ter que pagar para dar valor ao que realmente importa? Jesus deu condição suficiente para nós não termos que pagar preço nenhum. Mas às vezes a gente quer quebrar a cara, irmãos. Às vezes a gente quer quebrar a cara. E que o Espírito Santo venha te mostrar a vida de forma diferente. A vida não é estudar, passar numa faculdade, arrumar um trabalho e começar a trabalhar, casar, ter filhos. A vida não é isso. A vida é quantidade de pessoas que você leva para Jesus com a sua vida. Independente da escola, independente do trabalho, independente da faculdade, independente com quem você casa, independente se você tem filhos ou não.
Sabe um sinal de pessoas que não dão valor ao que realmente importa? Estuda a vida inteira, aí passa na faculdade, quando chega na faculdade, que é o ambiente evangelístico mais potente assim para você, desvia. Deu valor a quê? Está na rédea do pai e da mãe lá, na adolescência, o pai falando, não pode. Não entendeu o valor. Aí chega na faculdade, aí que não entende nada mesmo. Sabe, irmãos, isso é não dar valor à morte de Jesus. Quando você chama esse local de igreja, você não está dando valor ao sacrifício. Sabe por quê? Inconscientemente você não está lembrando que Jesus morreu e que Ele tem uma noiva, e a noiva tem nome: igreja. Quando a gente chama isso daqui de igreja, a gente está esquecendo o nome da noiva. E por isso que é tão errado chamar isso daqui de igreja, porque a noiva somos nós. Jesus morreu por nós. Não foi por isso aqui, por cimento. Foi por eu e por você. E que nós possamos dar valor às coisas que realmente importam de verdade. Amém?